Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da interpretação ideal, que é um dos capítulos e é um dos conceitos que eu criei, que estão, por exemplo, já falei acerca dela noutros vídeos, até noutros livros, mas aprofundei mais nesta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, um manual para desenvolver brio no ato de pensar, uma consciência mais livre, uma consciência mais feliz. E pronto, se quiserem estudar mais acerca disso, o sujeito intelectual ideal, então vamos lá compreender o que é isto da interpretação ideal. Esta interpretação ideal, ela tem um enquadramento formal, tem mais a ver com o princípio motivacional, tem mais a ver com a vontade real que as pessoas têm. Como eu falei, por exemplo, no vídeo anterior, há três grandes formas, quando aparece uma nova proposta de verdade, por exemplo, uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, nós poderemos ter, por alguma razão, apegos intelectuais. Estes apegos podem gerar bloqueios intelectuais que podem gerar um conservadorismo intelectual. Então vamos imaginar uma pessoa que tem muitas defesas intelectuais, tem crenças muito enraizadas, está muito apegada àquelas crenças, tem um conservadorismo muito grande e de repente aparece uma nova proposta de verdade que pode provocar muito desconforto intelectual e que, se a pessoa se relacionar com ela, com essa proposta ideal, com essa proposta de verdade, através de uma interpretação ideal, pode provocar muito desconforto e pode fazer com que o próprio sistema de crenças, uma boa parte do sistema de crenças, desabe. Isso pode acontecer quando aparece uma nova proposta de verdade. Por isso é que as pessoas se defendem muitas vezes. É o nosso ego, enquanto sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. Ele quer gastar menos energia, ele cria ali apegos e bloqueios. O nosso ego é conforto centrista e imediatista. Então, em que é que consiste a interpretação ideal? Como eu falei, por exemplo, no vídeo anterior, há três grandes formas de nós reagirmos a uma proposta de verdade. Ou queremos que ela seja falsa, porque é mais confortável para nós, intelectualmente, ou queremos que ela seja verdade, porque ela, de alguma forma, se ela for verdade, coaduna com aquilo que nós já pensamos, portanto, nós queremos que ela seja verdade, ou queremos a verdade. Queremos a verdade, mesmo que possa ser desconfortável, mesmo que esse processo de entendimento, de interpretação, a interpretação ideal, possa provocar desconforto intelectual. Então, compreender que a interpretação ideal tem um enquadramento formal. E não se aplica a tudo, aplica-se principalmente quando aparece uma nova proposta de verdade e nós queremos fazer juízo de verdade. Também há três grandes formas, como eu falei, creio que também falei isso no vídeo anterior, de nós reagirmos hermeneuticamente. Vamos entender a hermenêutica, por exemplo, como podemos substituir, para quem não estiver familiarizado com a palavra, pela palavra interpretação. Não é? No meu trabalho, em individuologia, a hermenêutica é a ciência da interpretação para a compreensão. Portanto, um dos objetivos máximos da interpretação é a compreensão do objeto interpretativo. Vamos imaginar que aparece uma nova proposta de verdade. Pronto, a pessoa pode ter bloqueios e apegos intelectuais, com isso um conservadorismo intelectual inconsciente. Aparece uma nova proposta de verdade, provoca desconforto intelectual e há três grandes formas de nós reagirmos a ela em termos hermenêuticos, em termos interpretativos. Ou o princípio de fuga, que é aquilo que provoca desconforto intelectual e eu fujo do assunto, da teoria, da ideia, da ideologia, não quero lidar com ela. Ou o princípio de negativo, que é eu até me relaciono com essa proposta de verdade, mas distorço aquilo para tornar mais facilmente refutável, através, por exemplo, da falácia do espantalho, muito comum, até no palco político, por exemplo. Ou o princípio compreensivo, que é a tentativa verdadeira de compreensão. Portanto, qual destas três formas de reagir é que se aproxima mais à interpretação ideal, entre aspas, que isto é sempre entre aspas. É claro que é o princípio compreensivo. E é claro que é querer a verdade. Verdade essa como uma questão filosófica por excelência, uma vontade filosófica por excelência. Portanto, esta interpretação ideal seria uma das consequências, uma das grandes ambições daquilo que eu quero construir com o sujeito intelectual ideal, das virtudes que eu devo praticar para me aproximar do sujeito intelectual ideal e com isso conseguir chegar a uma interpretação ideal, entre aspas, não é? Essa interpretação ideal com base há uma dualidade fundamental, que é a capacidade e a vontade. Eu posso ter capacidade para compreender, temos potenciais, tenho inteligência, tenho alguns conhecimentos, mas não ter vontade de compreender alguma coisa, porque ela pode provocar desconforto intelectual. Eu posso até ter vontade de compreender, quero mesmo compreender aquilo, mas ainda não tenho capacidade. Posso não ter inteligência ainda, posso não ter conhecimentos suficientes, portanto a vontade pode-me levar ao desenvolvimento da capacidade, das minhas potencialidades, estão a perceber? Portanto, a vontade é muito importante para esta figura do sujeito intelectual ideal, para nos aproximarmos do sujeito intelectual ideal e para nos aproximarmos da interpretação ideal, entre aspas. Essa interpretação ideal seria aquela em que nós tentaríamos a melhor relação possível com o objeto interpretativo, com a objetividade do objeto interpretativo, que procuraríamos a melhor compreensão possível do objeto. Portanto, há aqui uma vontade sincera
que precisa de acontecer para nos potenciarmos na melhor compreensão possível do objeto interpretativo, principalmente quando ele possa provocar desconforto intelectual. Porque esta é que é a grande questão. Porque se for algo que não provoca desconforto intelectual, isto quase que nem se coloca este tipo de abordagem. Mas quando é alguma coisa, quando existe alguma coisa que provoca desconforto intelectual, é muito comum, é muito fácil, por muito inteligente e intelectualizada que a pessoa seja, a pessoa de criar defesas, que o próprio cria defesas, tem conservadorismo intelectual inconsciente, cria defesas, cria limitações, é como se o conservadorismo intelectual é como se colocasse pala nos olhos, a pessoa só vê para a frente, ou como se colocasse uns óculos em que a pessoa só vê aqueles óculos escuros que a pessoa pouca luz vê, se for preciso, ou com cor, está a ver? É como se eu colocasse óculos vermelhos e não conseguisse ver o azul. Estão a perceber cenas assim do género. Portanto, isso é meio metafórico e simbólico e alegórico quase. Mas é mais ou menos isso. A ideia da interpretação ideal é um dos objetivos máximos do sujeito intelectual ideal, com os seus universalizáveis, com as virtudes que seriam fundamentais para nós chegarmos à interpretação ideal, para chegarmos à melhor interpretação possível que poderíamos conseguir ou que temos quase um dever hermenêutico de realizar. Claro que há outras virtudes, que há virtudes que são fundamentais, são basilares para nós nos aproximarmos o máximo possível deste modelo a ser seguido, que é o sujeito intelectual ideal. Como eu costumo falar, a humildade, por exemplo, a coragem, são virtudes fundamentais, a abertura consciencial, a disponibilidade intelectual, a receptividade intelectual, não é? A prudência intelectual, há uma data de virtudes que são fundamentais para nós nos aproximarmos o máximo possível da interpretação ideal, porque são muitas as circunstâncias em que a pessoa procura compreender da forma mais... Ou princípio de fuga foge, nem sequer tenta compreender, ou então procura compreender da forma mais confortável. A pessoa às vezes não quer ficar com a visão real do objeto interpretativo, pode ser uma proposta de verdade, possa provocar muito desconforto intelectual. Às vezes a pessoa quer ficar com uma visão distorcida, com uma visão confortável, com uma visão, se for preciso, negativizada, não é? Porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Quando uma pessoa tem bloqueios e apegos intelectuais, quando a pessoa tem um conservadorismo intelectual inconsciente, a sua prioridade, mesmo que inconsciente, é continuar a pensar da mesma maneira, quando aparece uma nova proposta de verdade que possa provocar desconforto. A sua prioridade não é a verdade, com V grande, não é? A busca pela verdade, mesmo que provoque desconforto intelectual. A maior parte das pessoas não vive assim. Digamos assim, neste lindo planeta azul. A maior parte das pessoas quer o conforto intelectual, vive com base no ego, o ego está muito ativo, vive o conforto-centrismo e o imediatismo, é mais fácil o preconceito e o estereótipo porque gasta menos energia em termos cerebrais, não é? Portanto, é uma questão de sobrevivência, não é? Pensar, fazer um esforço para pensar melhor acerca das coisas, para procurar compreender melhor as coisas, mesmo que isso provoque desconforto intelectual, isso vai contra os princípios, mesmo que inconscientes, do próprio ego, que é um sistema de sobrevivência e reprodução. Portanto, para chegarmos à interpretação ideal, muitas das vezes nós temos de contrariar muitas das tendências inconscientes do nosso próprio ego, que estão profundamente enraizadas no imediatismo e no conforto-centrismo. Portanto, estas virtudes que uma pessoa precisa de praticar e que precisa de realizar, estas atitudes, comportamentos, escolhas, que nos aproximam do sujeito intelectual ideal, muitas delas universalizáveis, que é, se toda a gente praticasse, seria sustentável, mas se as pessoas praticassem o contrário, não seria sustentável. Por isso é que eu falo universalizáveis, quase uma inspiração kantiana, ou em geral uma inspiração kantiana. Elas nos ajudariam a aproximar da interpretação ideal, que seria a melhor interpretação possível para cada pessoa em questão, pondo em prática uma data de virtudes que contrariam, por exemplo, as tendências inconscientes do próprio ego. Portanto, claro que para chegarmos a uma interpretação ideal, entre aspas, além da questão da dualidade de vontade, capacidade, há uma data de virtudes que seriam fundamentais, não é? Como a humildade e a coragem, por exemplo, como a abertura consciencial, uma disponibilidade intelectual, uma vontade de aprender coisas novas, curiosidade intelectual. Estão a perceber? Portanto, há uma data de virtudes que seriam universalizáveis e que são universalizáveis e que têm a ver com este sujeito intelectual ideal e que ao praticá-las, que ao realizá-las, nos potencia a interpretar principalmente outras propostas de verdade que possam provocar desconforto. Isto é mais comum do que as pessoas possam imaginar. Potencia a interpretação ideal, é chegar à melhor interpretação possível. Aquela que busca, por exemplo, entre outros, a verdade e a real consciência de outras propostas de verdade, aquilo que se chama a alteridade intelectual, a diferente, o contrário, o contraditório, desconhecido, que nos potencia a melhor compreensão possível de outras propostas de verdade, principalmente aquelas que possam provocar desconforto intelectual. Portanto, se quiserem aprofundar esta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, que é uma continuação desta minha obra, ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico. Portanto, que também tem como sequência esta obra
ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade, que eu também faço uma desconstrução do ego, mais para a parte afetiva, emocional, sexual, filosófica e ética também. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Eu também dou cursos sobre cada curso sobre cada uma destas obras, apesar de se tocarem, não é? As obras são uma trilogia, elas podem ser lidas de forma independente, mas ler as três é sempre melhor do que ler apenas uma, não é? Elas complementam-se de uma forma ou de outra. Eu dou cursos, cada aula eu dou a cada pessoa sobre estas obras, e sobre cada uma destas obras, que eu deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube. Estou disponível para dar consultas a quem quiser de aconselhamento ético-filosófico. Também deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem contribuir para a centralidade e crescimento do canal, podem pôr like, podem partilhar, podem ajudar a chegar a mais pessoas, comentar, porque é importante para dar centralidade e crescimento ao canal. Podem também fazer doações para o meu IBAN e MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, quem quiser apoiar este projeto. Extremamente filosófico e não só, e consciencial. Também sou ativista para uma pedagogia da felicidade, porque eu acho todo este tipo de coisas que são fundamentais para a felicidade, relacionadas com a filosofia, mas também com a psicologia, deveriam ser orientadas aos sistemas de ensino, para não se tentar remediar as pessoas quando já estão profundamente infelizes, mergulhados em ansiolíticos e antidepressivos, depois de tudo ter sido agravado por ignorância, por não se ter dado as ferramentas necessárias em termos de conhecimentos filosóficos, felicitários, por exemplo, nos sistemas de ensino, de alguma maneira. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Podem adquirir estes exemplares, basta pôr o nome dos títulos e o meu nome no Google e aparece uma data de opções onde vocês podem comprar, no Ucro, no Bertrand, por exemplo, e podem adquirir através do site da editora, podem encomendar a mim, filipeferrecalhau@gmail.com, e eu mando o livro autografado e com dedicatório. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.